eficaz quando pensamos em cirurgia íntima. Olá, começa agora mais um programa Momento Medicina. E quem nos recebe é a doutora Flávia Moura, ela que é cirurgiã plástica. Tudo bem, doutora? Tudo bom, prazer imenso estar aqui, poder trazer esse tema que hoje em dia é tão importante, cada vez tem maior demanda no consultório hoje. Sim, doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria, doutora, que você nos contasse sobre a sua formação. Perfeito, meu nome é Flávia, sou daqui de São Paulo, eu fiz faculdade de medicina na Santa Casa de São Paulo, foi lá também que eu fiz a minha especialização, tanto em cirurgia geral quanto em cirurgia plástica. E também sou titulada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Perfeito. Doutora, como a doutora muito bem falou, muito falado cirurgia íntima. E para que todos entendam, doutora, o que é cirurgia íntima? Quando a gente fala hoje em cirurgia íntima feminina, a gente está pensando principalmente no aparato genital feminino externo. Então a gente pensa em 3 aspectos. 1, o monte pubiano. 2, os lábios maiores. E 3, que é a ninfoplastia em si, que geralmente é onde tem mais queixa e maior demanda das mulheres, que seriam os lábios menores. Então seria a gente avaliar esses 3 aspectos da genitália feminina e tratar a demanda de cada uma dessas áreas quando há. Perfeito, doutora. E quais são as indicações? Bom, as indicações. Pensando, geralmente a maior queixa do monte pubiano seria a queda ou um aumento volumétrico. Para esse tipo de caso, a gente pode fazer o que a gente chama de apexia, que seria o levantamento cirúrgico. A gente pode fazer em conjunto com uma abdominoplastia, por exemplo, ou até via acesso da cicatriz da cesárea. Podemos fazer lipoaspiração, quando tem algumas pacientes que se queixam que o monte pubiano é muito proeminente. Com relação aos lábios maiores, há pacientes que se queixam, sim, que eles são muito proeminentes. Nesse caso, também é possível retirar um pouco de gordura. Obviamente, a gente não pode exagerar, tem que manter a função anatômica. Ou ainda com a idade, e principalmente, hoje muitas mulheres fazem cirurgia bariátrica, às vezes tem uma perda de peso muito significativa, acaba atrofiando, eles ficam mais fininhos. Então, nós podemos retirar a gordura de alguma outra área do corpo e enxertar nos lábios maiores. Com relação aos lábios menores, a principal queixa que vem no consultório é quando eles são muito proeminentes, ou seja, geralmente quando eles ultrapassam o tamanho dos lábios maiores e muitas vezes atrapalham na higiene, a mulher não sente a vontade para ter relação sexual e a gente faz a redução cirúrgica dos lábios menores. Perfeito, doutora. Doutora Flávia, existe uma idade específica para realizar a cirurgia? Olha, não existe uma idade específica que a gente fala, ó, a partir de tal idade pode fazer ou não pode fazer. Depende muito da queixa da mulher. Quando a paciente vem comigo, eu tento muito entender o que é a queixa dela, né? Porque geralmente é algo que parte muito dela. Ela não se sente à vontade com o seu corpo. Eu até gostaria de contar o caso da paciente mais nova que eu já operei. Ela chegou no meu consultório, a menina tinha 15 anos de idade e a queixa dela foi: doutora, eu tenho algumas amigas que têm casa com piscina e eu tenho vergonha de usar um biquíni ou um maiô e muitas vezes esses fins de semana eu me recuso a sair com elas por conta disso. Ela já menstruava, mas ela era ainda virgem. Eu conversei com ela, conversei com a mãe dela, de fato, examinando. Ela tinha uma alteração anatômica importante e optamos por operar essa paciente. Correu tudo bem e muito engraçado, né? A paciente depois, ela retornou comigo alguns meses depois. Ela havia emagrecido, estava fazendo mais atividade física e super feliz. Então, a questão principal é a gente ouvir a paciente. Não existe idade mínima, mas ela precisa compreender, né, o procedimento cirúrgico e ter, de fato, essa queixa. É muito importante, não? Sim, sim. Para ela, né? Doutora, o que temos de mais moderno e eficaz quando pensamos na cirurgia íntima? Hoje o que a gente tem que pensar principalmente é na funcionalidade. Obviamente, com rede social, com filme e tudo mais, muitas vezes as mulheres idealizam uma genitália ideal, o que varia um pouco de etnia, idade e tudo mais. Então a gente tem que pensar principalmente em preservar a função desses órgãos. Como eu disse, eu não posso retirar gordura demais, da mesma forma que eu não posso pôr gordura demais pensando no monte pubiano e nos grandes lábios. E nos pequenos lábios eu tenho que preservar uma quantidade mínima para que essa mulher mantenha a lubrificação vaginal, para ela que não tenha vaginite de repetição, entre outros problemas que podem acarretar caso a gente faça uma retirada do excesso dos pequenos lábios muito exagerada. Doutora, e como acontece o pós-operatório? Bom, é uma cirurgia que não causa muita dor, tá? Uma cirurgia, pensando nisso, uma dor bastante tolerável com uma analgesia comum. E a área pode ficar um pouco inchada. O principal ponto que eu oriento para as mulheres é quando for no banheiro,
Se puder, usar a duchinha ou tomar banho ou usar lenço umedecido, porque o papel higiênico, obviamente, pode machucar um ponto. A gente geralmente usa pontos absorvíveis, então são pontos que eu não preciso retirar, são pontos igual quando tem parto normal e faz episiotomia, vão ser absorvidos pelo corpo ou vão acabar caindo sozinhos. Mas a área pode ficar um pouco inchada, se necessário pode fazer compressa fria ou compressa com gelo, e o mais importante que eu sempre oriento é a abstinência sexual de pelo menos 30 dias. Sim, perfeito. Doutora, agora vamos falar sobre bem-estar e, é claro, autoestima. Claro. Bom, como eu falei, 99% das mulheres que já trataram comigo disso, vieram com queixas, a queixa veio dela principalmente. Seja no ato de se vestir, higiene para ir no banheiro, usar uma roupa mais justa, uma calça de lycra, um biquíni, e umas coisas, assim, a paciente, ela se sentindo melhor com ela mesma, ela fica mais confiante, é algo muito íntimo. Nunca nenhuma paciente veio e falou assim, doutora, meu parceiro quer que eu mude isso. Nenhuma. Então, todas as pacientes que vieram foram queixas, elas não se sentiam bem consigo mesmas. Pensando em cirurgia plástica, principalmente, a gente lida com algo muito íntimo da pessoa, é a parte do corpo dela que ela não se sente à vontade. Então, quando a gente consegue ajudar nisso, o paciente vira outra pessoa, como essa menina que eu contei de 15 anos. 15 anos. Ela chegou um pouquinho gordinha, tímida, usava roupa mais folgada, passou 6 meses, eu quase não reconheci a menina. Eu falei assim, gente, é outra pessoa. E ela falou que realmente ela ficou muito satisfeita, muito feliz de ter feito esse procedimento e da mãe dela ter trazido ela para o consultório e tudo mais. Doutora, no programa Momento Medicina nós levantamos uma bandeira contra a automedicação. Muitas vezes as pessoas pela internet, elas procuram qualquer lugar, doutora, para até mesmo fazer uma consulta. Eu gostaria, doutora, eu sei que a doutora é uma grande profissional, que falasse sobre a importância de procurar um especialista. Bom, é essencial. Nenhum procedimento médico é isento de ter complicação, de sair tudo sempre 100% perfeito. A gente sempre vai tomar as medidas de segurança, os cuidados de higiene, tudo para sair o mais perfeito possível. Mas a medicina não é uma ciência exata. E quando a gente está pensando no seu corpo, a gente quer sempre o melhor pra gente. Então, por que você vai economizar nisso? Então, o meu conselho é sempre procure um profissional qualificado. No caso, para a cirurgia plástica, procure um cirurgião plástico, que ele vai poder te dar todo o suporte, ele vai poder te encaminhar para os melhores hospitais, vai fazer esse procedimento da melhor maneira possível. Mesmo porque a partir do momento que tem uma complicação mais grave, que pode sim acontecer, caso esse profissional desconheça as técnicas ou não esteja tão habituado com o procedimento, o paciente pode ter um problema muito maior para frente, sim, que aí é muito mais difícil da gente conseguir consertar. Claro. Doutora Flávia, eu agradeço a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. Até o nosso próximo encontro. Obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.